Aí a gente vai passando para cada irmão, cada um lê 2, 3 versículos até o 30, tá? Capítulo 8, do 1 ao 30. Qual é a lição? É a lição 9, mas nós vamos ler o capítulo 8, porque a lição 9 está baseada no capítulo 8, de 1 a 30. Amém? Então eu vou ler os 2 primeiros versículos aqui e os irmãos vão continuar lendo, tá bom? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse versículo aqui é bem conhecido, né, irmãos? Sim. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Agora continua. Quem já está com a Bíblia aberta aí, continua, por favor. Versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que não são segundo o Espírito, segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Amém. Próximo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Amém. Próximo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Romanos 8:11. Amém, irmão? Vamos lá. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Pode ler 2, 3 versículos cada um, tá, irmão? Para a gente ir um pouquinho mais. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é a esperança.
quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperarmos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda nas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que previamente conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu não vou muito acompanhar o livrinho, não. A gente vai discutir um pouquinho acima do que está escrito aqui na Bíblia. Tá bom? Versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há àqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. O Espírito Santo testifica em nós, né, a presença de Deus. Em Efésios 1:13, quem pode abrir para a gente, por favor, Efésios 1:13, está um pouquinho para frente aí, depois de Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios 1:13. 1:13 mesmo? Em quem também vós estáis, pode ler? Pode ler. Em quem vós também estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém. Esse versículo diz o que para a gente? O Espírito Santo habita em nós. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor Salvador, nós passamos a caminhar com o Senhor Jesus, o Espírito Santo já habita em nós. Por que a gente está lendo isso e está citando isso? Porque existe uma diferença que a gente muitas vezes a gente confunde, como pentecostais que somos, né? A gente não sabe, não faz a diferença entre ser batizado com o Espírito Santo e ter o Espírito Santo em nossas vidas. Aceitamos Jesus, caminhamos com Jesus, o Espírito Santo já habita em nós, né? E é Ele que nos proporciona caminhar em fé com o Senhor Jesus Cristo, a vencer as batalhas, as lutas, pois sem o qual nós não venceríamos as batalhas, estaríamos ainda sendo escravos do pecado e da lei. Nós já estudamos que a lei, ela só veio para quê? Para enfatizar o pecado que existe em nós, né? Como uma lei de aumento, né? E porque a lei em si é boa, como nós já estudamos, é agradável, mas o homem não poderia viver segundo os preceitos da lei, porque o ser humano, com a força da carne, com a força do seu poder intelectual, ou a sua fé pela fé somente na lei, não poderia viver os preceitos da lei. Por isso, Deus nos capacitou com a presença do Espírito Santo. E é Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem tem a Bíblia aí de estudo chat? Você tem? Está fácil aí? Então, a Bíblia Shed, irmãos, ela explica legal o que significa esses gemidos inexprimíveis, né? Porque além de ser um gemido sem voz, sem a capacidade de você expressar verbalmente, né? Quando você está contrito, você está com dor, você está sofrendo, o Espírito Santo te ajuda, e ali você gemendo e falando com Deus, sem balbuciando alguma coisa, mas sem ser nada inteligível. Pode ser isso também. Mas tem uma explicação legal aqui na Bíblia Shed, aí no 8:26, irmãos, se quiser ler. O comentário embaixo? Isso, os gemidos inexprimíveis. Vou ler o Espírito, reticências aqui, nos assiste. Essa última
A palavra aparece no original, apenas outra vez, tá? Significa assistência contra toda oposição. Amém. É o Espírito Isso. que nos sustenta contra todo inimigo, particularmente na nossa fraqueza. Gemidos inexprimíveis. O ato de dirigir súplicas a Deus em outras línguas. Amém, irmãos. Aí está na bênção. O ato de dirigir súplicas a Deus em outras línguas. É legal isso, né? Porque se a gente estivesse falando isso numa igreja que não é pentecostal como a gente, as pessoas talvez não quisessem aceitar esse comentário, né? Mas aqui a gente tem uma prova, né, de que o Espírito Santo habita em nós. Que eu falei para vocês, os dons espirituais também se manifestam no meio da igreja, né? Através dessa palavra aqui, dessa tradução. Significa o quê? Que o Espírito Santo, através de outras línguas, os irmãos que oram em língua aqui sabem disso, né? Quando você está orando, você está falando em língua ali, você não sabe o que você está falando, né? A não ser que o irmão tenha dom de interpretar, né? Que alguns irmãos aqui têm. Mas caso você não tenha, você está orando ali, você não sabe o que você está falando, né? É o Espírito Santo de Deus operando ali, né? Através da sua vida, né? Te ajudando, né? Em oração a Deus. Quando acaba a sua força, o Espírito Santo, né? Nos habilita a conversar com Deus, né? Até quando estamos fracos, como quando o apóstolo Paulo falou, né? Quando sou fraco é que estou forte. Amém? E a gente vê aqui na lição o autor dizendo, né? A função do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? A comunhão dos três, né? Para ajudar o cristão na nossa caminhada. Que temos lutas, né? Sofremos, passamos por dores, né? Mas hoje nós não somos mais escravos do pecado, né? E o Espírito Santo que habita em nós nos ajuda nessa caminhada também, né? E colocando também, a gente tem que colocar em pauta aqui o que a gente estudou na última aula, né? O posicionamento do cristão em relação às três pessoas da Trindade, né? A importância da comunhão das três pessoas da Trindade, que aceitas tentam dividir e desfocar, né? A importância do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Vamos lá? Porquanto o que for impossível a lei, no que estava enfermo pela carne. Como a gente já estudou aqui no versículo 3, a lei estava enferma. A lei era perfeita, porque Deus é perfeito, Deus criou a lei. Mas por causa da carne, a lei estava enferma, né? E só com o advento, né, da pessoa de Jesus Cristo, né, que pôde nos habilitar com a presença do Espírito Santo de Deus, né, a gente pode cumprir a lei. Então a gente cumpre a lei porque o Espírito Santo habita em nós. Ele nos ajuda a cumprir a lei, né? E a gente vai ver que o final da lei, né, se resume em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao Pai como a si mesmo, né? O versículo 16 diz: o próprio Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus, né? O pecado coloca a culpa na gente. A gente comete um pecado e a gente se sente culpado. Quando estávamos só sob a lei, a gente podia ser consumido pela culpa, mas o Espírito Santo de Deus, ele tira a nossa culpa, ele nos ajuda, ele nos coloca em comunhão com o Pai novamente, e a gente pode viver em novidade de vida, né? Porque Deus nos absolveu de todo o pecado, né? Então significa, se Deus nos perdoa de todos os pecados, eu posso pecar à vontade, que tudo bem? Não, isso não é uma licença para pecar, né? Não é porque o Espírito Santo de Deus, né, nos conforta e nos traz novamente na presença do Pai sem culpa, que a gente pode pecar toda hora, a qualquer momento, e achar que o Espírito Santo de Deus, né, está ali como nosso serviçal para nos reconciliar com o Pai a todo momento. Não, a gente, como a gente já viu aqui anteriormente também, que Deus vai aplicar a sua ira. Se a gente quando chegarmos em Apocalipse, a gente vai ver a ira de Deus vai ser derramada sobre o mundo, né? Então aqueles que não estão com o Pai vão sofrer a ira do Senhor. Significa que Deus é amor, mas Deus é justiça também, né? Não é porque o Espírito Santo habita em nós que a gente tem licença para pecar a todo momento, tá? Porque sabemos que toda a criação em um só tempo geme e suporta as angústias até agora. No versículo 22. Irmãos, o nosso pecado, veja a implicação que teve o pecado do ser humano, né?
Criou um problema até para a natureza. Até a natureza criada por Deus sofre as consequências do pecado. O versículo 22 diz que a natureza espera, né, a manifestação, né, no versículo 23 diz: não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção do Espírito de Deus e a redenção do nosso corpo, né? A natureza, ela espera a manifestação dos filhos de Deus. Nesse ponto a gente poderia até discutir a relação do milênio, né? Porque algumas igrejas acreditam que a gente vive no milênio agora, inclusive a igreja católica, né? São as igrejas amilenistas, né? Que eles dizem que o milênio se dá do advento da primeira vinda do Cristo, do Senhor Jesus, até a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Que hoje o poder da igreja é um poder temporal também, né? Mas, vendo esse versículo aqui, a gente vê que a natureza geme ainda, está na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Se a natureza ainda está na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, e a gente vê que a natureza de fato ainda está, porque existem calamidades na natureza, significa que a igreja não está reinando temporalmente, né? O nosso reino é espiritual, nós temos sim o poder espiritual, né? Deus nos deu, né, a prerrogativa de ligar e desligar, né? O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Mas isso não significa que nós temos o poder temporal. Amém? Eu achei legal. No versículo... Cadê o versículo? Glória a Deus. Versículo 15. Está escrito: Abba Pai. Os irmãos sabem o que significa Abba Pai? Paizinho. Paizinho. Então, Abba é uma palavra aramaica. Os judeus, na época de Jesus, eles falavam aramaico. A Bíblia o Novo Testamento foi escrito em grego, né? O aramaico é uma língua muito parecida, uma língua irmã do hebraico, né? Por causa da Síria, a Síria conquistou a Palestina e tal, e eles passaram a falar o aramaico, né? Eu citei isso mais com uma curiosidade, porque às vezes a gente vê Abba, e a gente não sabe o que significa, mas Abba é uma palavra hebraica, aramaica, que significa papai, papai querido. Então o Senhor Jesus, quando Ele nos ensina, quando Ele fala na oração, né, quando devemos estar presente ao Pai, vamos nos chegar ao Pai, o Senhor Jesus fala, nós devemos falar Abba, papai querido, né? O Senhor Jesus, Ele nos deu. O confundo é com a banda da época. Não é a banda dos anos 70. Quem é dos anos 70? Dos anos 80, conhece a banda nada, né? Então, o Senhor Jesus, Ele deu essa capacidade, nós temos essa intimidade com o Pai, né? De chegar perante Deus e chamar Deus de papai, né? O testemunho de Jeová diz que a gente tem que chegar perante Deus chamando Deus de Jeová, né? Mas o Senhor Jesus nos ensinou que a gente pode chegar papai querido, né? Porque só existe um Pai, só existe um Deus, né? Não existe vários deuses, né? E esse Deus que nós cremos, né? Que é o Pai do Senhor Jesus Cristo, né? O Criador do céu e da terra, né? Ele aceita que a gente chame ele de papai, tá? A gente não precisa chegar para Deus e falar: Senhor, magnânimo, poderoso, Deus eterno, excelso de toda a natureza, né? Pode fazer isso também, né? A gente tem que ter reverência a Deus, mas a gente pode chegar a Deus como se chega um pai, se chega ao filho, né? Chamando o nosso pai de papai. Amém? Glória a Deus. Aqui como eu citei para vocês aqui, ó, diante da fraqueza da carne e da capacidade humana em libertar-se do poder do pecado e da morte, né, irmãos? Porque a gente não tem poder. Tanto é que a doutrina da predestinação diz que a graça incondicional de Deus, porque a gente só pode chegar a Deus porque Deus se chegou a nós primeiro, né? O homem não conseguiria se chegar ao Pai se o Pai não tivesse se disposto a se encontrar com a gente, né? Por causa do pecado, né?
o pecado nos afastou de Deus, o pecado limitou a nossa visão, a gente não teria capacidade de enxergar a bondade de Deus, né? E aí aqui nesse parágrafo diz, diante da fraqueza da carne, no item 1, tá, irmãos? Ainda no parágrafo 1, parágrafo 5. Diante da fraqueza da carne e da capacidade humana em libertar-se do poder do pecado e da morte, no cumprimento pleno das exigências da lei. Como a gente falou, o ser humano novo, sem Cristo, sem o Espírito Santo, a gente não pode cumprir a lei. O Deus Trino envolve-se plenamente em nossa libertação. O Pai enviou o Filho que se encarnou e expiou os nossos pecados. E o Espírito habita em nós, capacitando-nos a cumprir a lei continuamente. A gente já estudou que antes da fundação do mundo, antes de Deus criar a terra, irmãos, Deus já tinha esse plano de redenção. O inimigo está vindo com a farinha, né, com o fubá, como diz lá em Minas, mas Deus já está vindo com o bolo, né? O inimigo, quando pensou que tinha vencido a batalha, Deus já tinha preparado a redenção, já tinha preparado a nossa vitória. Deus, irmãos, ele nunca está atrasado, né? Deus, ele é onisciente, né? Nada vai pegar Deus de surpresa, né? O inimigo, ele acha que, vou pegar aqui Deus na curva. Não tem essa, Deus já conhece tudo, conhece toda a estrada, né? Deus, foi ele que deu capacidade do homem de criar o GPS, né? E criar o Waze, né? Exatamente, né? A gente não pega Deus de calça curta, né? Por isso que Deus, antes da criação do mundo, já sabia de tudo que ia acontecer, né? E a gente diz, né? Porque a gente pode, falando aqui, se a gente virar um pouquinho, você vai ver no versículo 29, aqui no capítulo 8, versículo 29, versículo 30, que diz o quê? Porquanto aos que de antemão conheceu, também o predestinou. E depois do versículo 30, e aos que predestinou, a esse também chamou. A gente discutia a doutrina da predestinação e do livre-arbítrio, né? Mas aqui, quando Deus está falando de predestinação, irmãos, Deus predestinou todo ser humano a viver eternamente. Deus predestinou todo ser humano a ser feliz, a viver em paz, né? A não ter problemas, a não ter doença. Mas o homem escolheu o caminho da morte, do pecado, da perdição, das trevas, né? Nesses versículos, especificamente, a gente não pode basear essa doutrina da predestinação, que Deus predestinou alguns para a vida eterna e Deus predestinou outros para a condenação eterna. Ainda aqui no versículo fala que ele também chamou. E quando chama, ele está dando uma opção. Você aceita se você quiser. Exatamente. No livre-arbítrio. Exatamente. Se você aceitar o chamado, aí você é justificado. E a gente crê o que, irmãos? Eu creio, tá? Na soberania de Deus. Deus é soberano. Como a gente explicou aqui agora, Deus não é pego de calça curta, né? Deus é o oleiro, Ele que fez o barro. Nós somos o vaso, né? A gente não pode, a Bíblia diz, a gente não pode dizer para o oleiro, faz assim ou faz assado, né? Nós somos vaso de barro. Por que nós somos vaso de barro? Porque nós somos frágeis. O vaso de barro, ele é frágil. E mesmo nessa fragilidade, a gente pode ser cheio do Espírito Santo de Deus, né? Mas a gente não pode esquecer que nós somos barro, que Deus é o Criador, Ele é soberano. Se Deus tivesse escolhido predestinar alguns para a ira eterna também, Deus é soberano, né? Quem somos nós para contestar os atos soberanos de Deus, né? Mas a gente vê que Deus é amor. Que Deus amou o mundo de tal maneira, em João 3,16, que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não estou justificando aqui, irmãos, a predestinação. Não, irmãos, eu creio, nós cremos, né? A nossa igreja crê no livre-arbítrio, né? Que Deus nos deu a capacidade de escolher. Embora, realmente, a gente vê que Deus se revelou ao homem, né? A gente vê que Deus se revelou ao homem através da natureza. Se nós não tivéssemos a Bíblia, se nós não tivéssemos a lei, nós olharíamos para a natureza e chegaríamos na conclusão que existe um ser supremo que criou todo o universo, que não foi um acaso, né? Que houve um ato soberano, um pensamento superior, né? Que deu ordem ao caos, que era, mesmo se você crê no Big Bang, existiu o caos. E alguém colocou ordem nesse caos, né? Então a gente
pode, só pela natureza, chegar à conclusão que existe um Deus eterno e todo-poderoso também, né? Mas Deus se revelou através do Evangelho e principalmente através do seu Filho, Jesus Cristo, né? Filipe falou, mostra-nos o Pai. Jesus falou, poxa vida, Filipe, eu estou tanto tempo com você, você me pergunta ainda, vou te mostrar o Pai. Olha para Jesus, em Jesus a gente vê o Pai. Jesus é a revelação máxima de Deus no meio dos homens. Amém? Aqui no item 3, bênção do Espírito Santo, que diz lá, a direção do Espírito Santo de Deus. Que eu achei importante a gente comentar sobre isso também. O fator, a importância que às vezes a gente não dá ao Espírito Santo de Deus. Às vezes o Espírito Santo de Deus fala para mim e para você, não faça isso, não vá por ali, ou vá por aqui, e não vá para tal lugar, e a gente não obedece. E aqui o autor falou, e é um fato, né? E às vezes a gente não atenta para isso, que quando a gente desobedece ao Espírito Santo de Deus, a gente está desobedecendo a Deus, a gente está desobedecendo a Jesus Cristo também, né? Então, quando uma voz falar com você, que é o Espírito Santo de Deus que habita em você, acenda o alerta, né? Para você não incorrer na desobediência ao Pai, né? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, habita em mim e em você, irmãos. Embora não apareça. É interessante, Valdeci, que o Espírito não nos deixa enganar, né? Exatamente. Quando nós temos o Espírito na nossa vida, há aquela, como você disse mesmo, um alerta daquilo, que aquilo está errado, que aquele lugar onde você está entrando não é o certo. É como se fosse um sexto sentido, que o mundo chama de sexto sentido. Você sabe que alguma coisa, né, vai dar errado e tal, e muitas vezes é o Espírito querendo te falar, na nossa correria, a gente não tem esse hábito de às vezes parar para ouvir a voz de Deus, né, ouvir a voz do Espírito Santo, que ele se manifesta a nós pelo Espírito. Né? Deus se manifesta a nós pelo Espírito, que é o Espírito que habita em nós. Né? Então, quando nós falamos que ouvimos a voz de Deus, nada mais é do que a voz do Espírito em nós. Exatamente. Né? Eu estava falando com o Mário agora, né? Em relação ao tempo que às vezes a gente não tem para estudar a palavra de Deus. Não é verdade? E eu creio que essa seja uma estratégia maligna também nos dias atuais. Se roubar de tempo. Né? Nós somos muito roubados no nosso tempo. E a gente precisa de disciplina. E é justamente isso, irmãos, é disciplina para ouvir a voz de Deus. E a gente ouve, hoje a gente ouve a voz de Deus audivelmente, né? O Espírito Santo de Deus, ele fala mesmo com a gente. Ele fala uma voz. Eu me lembro, irmãos, vou citar um exemplo do que aconteceu comigo. Ia para uma glória de São Jesus Cristo. Eu era tesoureiro, né, na igreja que a gente frequentava, era tesoureiro. E a nossa igreja era uma igreja muito simples, irmãos. E o pessoal achava. O pastor me chamou para ser tesoureiro porque achava que a gente, né, tinha dinheiro, sei lá. E eu tinha um carro novo na época, essas coisas e tal. E eu acho, né? Sei lá, de repente foi Deus também. E eu passei por uma época muito difícil financeiramente, né? Tanto é que eu sou traumatizado de tesouraria. Foi a época mais difícil financeiramente nossa, quando eu fui tesoureiro da igreja. Foi uma época muito difícil mesmo. E eu não queria falar para a igreja, mas isso é uma situação muito desagradável, né? E uma vez, irmãos, eu estava na Marginal Pinheiros e eu escutei um anjo falando comigo. Olha, pega o dinheiro lá para você pagar a conta de luz e a conta de água. Um anjo, eu escutei um anjo, irmãos. Assim, na hora foi um anjo. Depois, caiu a ficha que eu escutei o pastor falando comigo. Mas antes disso, foi um anjo falando comigo. Olha, pega o dinheiro lá para você pagar a conta de água, sei lá, o que você tiver mais atrasado. Então, por que eu citei isso? Porque Deus, ele fala de várias formas conosco. Como eu citei da outra vez aqui, que Deus falou para mim que eu ia brigar com ela, não foi para isso que eu te chamei. Né? E Deus fala, e por que eu estou falando a importância da disciplina, da leitura da palavra de Deus? Deus fala principalmente, irmãos, através da palavra dele. A palavra de Deus é a principal ferramenta que Deus tem para falar conosco. Deus fala, Deus usa o Espírito Santo de Deus, Deus traz um irmão para trazer uma revelação para você, Deus falando com você.
Irmãos, Deus ele não está dentro da nossa caixinha. Deus ele está muito além da nossa capacidade de compreensão, né? Então vamos está um pouco fora da lição isso, mas é importante trazer isso à tona, irmãos, a nossa disposição para caminhar com Deus, que se revela em leitura de palavra, que se revela em oração, né? Que se revela em estar em comunhão aqui na igreja, ouvindo a palavra de Deus, né? Eu estava comentando com os irmãos que tem um casal que está com problema, mas esse casal ele não vem na igreja. E como é que eles vão ser curados se eles não deixam Deus falar com eles? Eles não se permitem Deus falar com eles, né? E aí fica difícil, né, irmãos? Porque Deus ele usa o pastor. O pastor é o anjo da igreja em Apocalipse chamado. Né? Quando João mandou as cartas para as 7 igrejas do Apocalipse, ele mandou para os anjos da igreja. Quem eram os anjos? Os líderes da igreja. E o pastor é o nosso líder. Ou quem estiver pregando a palavra, está sendo um instrumento de Deus na pregação da palavra. E quando você não tem essa comunhão com Deus, porque o inimigo está roubando o nosso tempo, você não vai ouvir a voz de Deus. Você não vai ouvir o Espírito Santo te orientando, te mostrando o caminho. Aí você vai se encher de culpa, porque a lei do pecado vai te cobrar. Você vai errar. Você vai ficar com sentimento de culpa. E isso pode gerar em você um desânimo de estar em comunhão na igreja. E aí você vai deixar de estar em comunhão na igreja, porque você vai começar a ver um monte de defeito na igreja também, né? Nós somos imperfeitos, né, irmãos? Mas o Espírito Santo de Deus, ele habita no meio da igreja. Jesus está no nosso meio. Se você se tornar ausente nas reuniões, nos cultos, você automaticamente não vai ter força para estudar em casa, você não vai orar em casa. E é esse o processo que vai sendo desencadeado na vida do cristão, quando ele não dá ouvido para o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus, ele nos consola, o Espírito Santo de Deus, ele nos traz para a comunhão de Deus novamente, ele testifica que nós somos filhos de Deus, como diz aqui no capítulo 8, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quem que faz isso na nossa vida? É o Espírito Santo de Deus, né? E ele faz através da palavra do Senhor e das outras formas que a gente já comentou aqui também. Amém, irmãos? Portanto, nós não estamos mais debaixo da lei da morte e do pecado, e nem debaixo da lei israelita. Nós estamos debaixo da lei do Espírito Santo de Deus. Por isso nós temos liberdade, né? E essa liberdade nossa não pode ser transformada em libertinagem, né? Nós temos liberdade para seguir a justiça, como a gente leu no capítulo 7, que falou várias vezes sobre justiça. O que é a justiça? É a justiça do Espírito Santo que habita em nós, né? E nos traz a comunhão com o Pai novamente, né? É a justiça que Jesus fez por nós, pagou por nós lá na cruz do Calvário, né? Nos tornando justos perante o Pai novamente. Hoje nós podemos nos chegar diante do Pai sem intermediário, a não ser o Senhor Jesus Cristo, porque o véu do templo se rasgou, né? E hoje a gente pode chegar ao Pai, né? Sem a necessidade de passar pelo templo e sacrificar animais, né? E tudo mais, né? Sem os preceitos da lei judaica, porque Jesus consumou. Jesus lá na cruz do Calvário falou: consumado está, né? E hoje a gente tem liberdade para chegar perante ao Pai, né? Sem medo, sem receio, sem culpa, né? Porque o Espírito Santo habita em nós. Habita? O Espírito Santo habita em nós? Habita? Habita, né, irmão? Às vezes parece que não, né? Às vezes parece que não está, né? Mas se a gente tem uma vida de temor a Deus, de arrependimento dos pecados, né? De leitura da palavra, de comunhão com Deus, o Espírito Santo está com nós, né? O Espírito Santo ele pode se afastar. Se a gente insistir no pecado, a gente vai entristecer o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus se afasta da gente, porque Deus é santo. E Deus, ele não gosta de permanecer no meio do pecado, não, né?
Se você começa a pecar muito deliberadamente, o Espírito Santo se afasta de Deus. E aí, às vezes a gente fica enganado achando que o Espírito Santo está com a gente, mas não está mais. O Espírito Santo já está longe e a gente acha que ele está com a gente, né? Mas se você, assim como Davi, né, errou, pediu perdão, Deus se alegra com isso. Deus olha para a gente e fala, eu confio em você, ó, boto maior fé em você, você vai chegar lá, você vai ser meu instrumento ainda na face da terra. Todos nós seremos instrumentos do Senhor na face da terra, né? Como eu já citei uma vez, o irmão que estava evangelizando, a irmã falava, ó, Deus tem grande obra na sua vida. Eu falei, isso, a irmã fala isso para todo mundo, né? Mas de fato, irmãos, Deus tem uma grande obra na vida de cada um. Amém. Que está aqui presente, de cada cristão. Só a gente se dispor, deixa Deus trabalhar, que vocês vão ver o Espírito Santo de Deus que habita em nós, operando grandemente em nós. Amém, irmãos? Amém. O Senhor Jesus abençoe cada um. Nós voltemos para nossas casas em segurança. Amanhã temos culto, né? Domingo temos a FET novamente 5 horas da tarde. Culto público e da família no domingo. Amém, irmãos? Amém. Muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus vos abençoe. Amém. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Não, né? Ele já pergunta, já responde. Você viu por acaso um vídeo que está passando na internet sobre o Tales? Eu vi alguma coisa já, mas não sei se eu vi. Ele estava fazendo a Bíblia do Tales Roberto. Não vi ainda. Mas é igual, não é igual a do sei lá, a Bispa Sônia, isso. Não é isso? Eu acho que ele não está seguindo essa linha. Acho que ele está indo para, acho que ele foi nomeado, acho que pastor Nascer. Só que ele fez a dele e junto com a dele, nas primeiras capas, assim, é como se fosse as músicas dele do CD. Para depois vir a Bíblia. É mais uma forma de ganhar dinheiro só. Essa Bíblia aqui, ó, é a Bíblia Shed. A gente vai estudar em bibliologia, irmãos. Vou preparar uma porque eu gosto de bibliologia. Eu vou preparar uma aula para a gente, um desses seminários que a gente faz de sábado, eu vou preparar. Bíblia Shed. Foi o Shed que escreveu a Bíblia? Não foi. Quem escreveu a Bíblia foram os apóstolos, né? E todos os escritores antigos do Novo Testamento. É que o Shed, ele fez os comentários. Esses comentários que a gente leu aqui foram redigidos pela equipe do Shed, não necessariamente o Shed, né? Mas a equipe dele, né? Que é as notas de rodapé. Os irmãos sabem o que é nota de rodapé, né? Aqui em cima é o texto, aqui embaixo é a nota. Então o que está aqui embaixo não é escrito bíblico, são só comentários dos textos que estão em cima, né? Então qualquer um pode fazer uma Bíblia. Bíblia do Tales, Bíblia não sei o quê, qualquer. Mas tudo isso é ação de marketing, uma forma comercial, nossa. É mais comercial mesmo do que outra coisa. Mas não entra naquela parte de Apocalipse que se for acrescentado alguma coisa, não. Não, mas ele não está acrescentando nada no texto bíblico. Tá. É só comentários, estudos. Você pega nessa Bíblia Shed, por exemplo, tem estudos, tem mapas no final da Bíblia, tem concordância bíblica, né? São acréscimos feitos, mas além... Seria como uma Bíblia de estudo, né? Isso, é só um estudo, tá? O texto continua Não, mesmo. no caso dele, ele não colocou nenhuma nota, ele colocou as letras das músicas Então, dele. ele só acrescentou a letra e faz uma capinha diferente para dar um destaque, alguns comentários, acrescenta as músicas dele, né? Nas páginas lá que ele quer colocar, mas o texto bíblico, creio eu, ele não mudou, porque eu não sei. É simples, irmão. Você pega, por exemplo, o Shed, ele usou o que? A revista e atualizada do Brasil. Edição que é Almeida. A gente vai pegar qualquer Bíblia evangélica, a grande maioria, traduzida por quem? João Ferreira de Almeida. A gente vê, às vezes, os irmãos estão lendo não sei se vocês perceberam aqui, enquanto algum irmão estava lendo um versículo, na sua Bíblia estava diferente. Por quê? Porque existe a revista atualizada, a revista corrigida, existe a fiel, mas as três são Almeida. João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, ele começou a traduzir em 1600 e pouco.
ele não traduziu toda a Bíblia, né? Depois uma equipe que deu crédito a João Ferreira de Almeida continuou a tradução de toda a Bíblia, né? Mas deram crédito a ele, a João Ferreira de Almeida, como uma tradução, né? Fiel. É uma das melhores que existe, né? Tanto é que a maioria das igrejas evangélicas utilizam a João Ferreira de Almeida. Mas a Bíblia é Shed, não é Shed. A tradução é João Ferreira de Almeida, né? A do Tales não é Tales, é João Ferreira de Almeida que o Tales colocou os comentários, mudou a capa, mas são só acessóriozinhos, né? O texto... A Bíblia Apostólica lá que o apóstolo Estevão lançou é a mesma Bíblia. É a mesma. A revista atualizada que eles usam lá, você só usa a revista atualizada. E ele lançou uma, a Bispo Sônia lançou outra, Bíblia da Mulher e tal, tudo mais. Comentários direcionados. Exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado com Bíblia comentar. Irmãos, ó, quem quiser tá liberado, pode ir, tá? A gente está só conversando um pouquinho, mas os irmãos estão liberados. Porque você tinha falado tá? da Sociedade Bíblica, eu estava lá atrás e eu não peguei. Por isso que eu estou perguntando, porque está na Bíblia. Só vou fazer uma oração rapidinho, depois a gente vai continuar, porque eu preciso responder uma outra pergunta que você fez lá, que a gente não respondeu ainda, tá bom? Meu Pai, obrigado, meu Pai, pela vida de cada irmão, meu Pai, pelo estudo de hoje, que o Teu Espírito Santo, meu Senhor e meu Deus, continue testificando no nosso coração e nos fortalecendo na jornada, meu Pai. Leva-nos em segurança para a nossa casa, meu Senhor e meu Deus, e cuida dos nossos, papai, que nós tenhamos um final de semana abençoado em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês estão liberados, viu? Lembra que você comentou da música? Alguém te respondeu? Não. Então, o que acontece?